Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Projeto Força BR e hoje nós falaremos sobre ordem. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por favor, se inscreva se ainda não é inscrito, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo, que isso é muito importante para nós. Hoje nós falaremos sobre ordem, o otimizador robótico de durabilidade energética momentânea. Porém, ele nem sempre foi assim. O Ordem ele foi criado na década de 90 por mim, enquanto eu ainda era jovem, estava na escola, e era um hábito comum, da garotada naquela época criar seus próprios personagens, inventar algumas histórias. A gente fazia alguns desenhos bem simples, e numa brincadeira dessa foi onde eu criei o Capitão Ordem. Era um personagem que personificava tudo aquilo que eu achava legal na época, porque no passado, quando eu era bem jovem, o primeiro contato que eu tive com histórias em quadrinhos foram os da Turma da Mônica. E, à medida que eu fui envelhecendo, eu fui partindo para alguns quadrinhos assim um pouco mais interessantes, E foi ali que eu comecei a ter contato com os quadrinhos da Marvel, da DC, e isso foi alimentando a minha imaginação, assim como a dos meus amigos também. Então, numa brincadeira comum, eu criei o Capitão Ordem. Ele nada mais era do que um personagem que voava e soltava rajadas pelas mãos, uma coisa que eu achava bem legal. E o visual dele, que eu criei originalmente, ele tinha uma referência muito clara a dois personagens conhecidos, que é o Capitão Britânia e o Guardião da Tropa Alpha. São ambos personagens que vestem uniformes, fazendo uma referência clara aos seus países. E eu achava que seria interessante fazer alguma coisa similar com o personagem brasileiro. E, então, me pareceu ser uma ideia ótima e eu criei um visual, que é esse que vocês estão vendo, que mais pra frente eu fui percebendo que esse visual não era tão interessante assim. Porém, o conceito dele de ter sofrido um acidente radioativo e adquirido poderes de soltar rajadas, criar campos de força, ser forte, voar, tal, esse conceito ele se manteve desde aquela época. E naquela época, com esse personagem, o Capitão Ordem, eu criei uma história em quadrinhos, um fanzine, em que a gente desenhava, dobrava uma folha de sulfite ao meio, grampeava e nós tínhamos ali nossa primeira revista. Infelizmente, por uma série de razões, eu não guardei esse material, que é uma pena. Então, baseado nas lembranças que eu tenho dele ainda hoje, eu refiz um esboço daquilo que eu imaginava que ele era naquela época. Então, era um personagem que atualmente seria não muito original, então eu deixei essa ideia de lado durante muito tempo. Mais de 10 anos depois, talvez 15 anos depois, eu resolvi reativar esse personagem. Só que dessa vez eu fiz uma roupagem um pouco mais moderna, mais interessante para ele. Então eu resolvi criar uma armadura para ele. Então não só ele tinha 2 braceletes que funcionavam da mesma forma que a armadura funciona, mas agora sim ele teria uma armadura, o que justificaria a forma dele soltar rajadas e voar, por exemplo. Então a armadura do Ordem tem 2 manoplas em que ele literalmente solta rajadas pelas mãos, e não espontaneamente raios que saem pelas mãos dele, que não me pareceu mais ser uma ideia tão interessante quanto era no passado. Além disso, a armadura dele ele é capaz de voar, então ele tem alguns foguetes, tanto nas costas como nas botas, e ele, obviamente, é mais resistente, porque ela é feita de ferro, de aço, e também é mais forte, graças a esse exoesqueleto que ele veste por cima. E o que é realmente a origem desse personagem? Na época, me pareceu ser interessante que ele estivesse de alguma forma vinculado à nossa empresa Petrobras. A empresa Petrobras sempre foi uma referência mundial para a extração de petróleo em águas profundas, e era detentora de uma tecnologia muito avançada para o próprio Brasil, se nós formos pensar assim. Então eu pensei que ele poderia ter sido desenvolvido através de uma tecnologia desta empresa, e ele poderia ser um herói que representaria essa empresa. Pelo menos essa era a ideia inicial que eu tive naquela época.
Mas depois pensando bem, não sei se o pessoal da Petrobras gostaria ou não dessa ideia, então acabei desvinculando pelo menos parcialmente desse princípio. Então como é que foi a origem deste personagem? Alerta para spoiler! Se você não leu a revista 1 e 2, sugiro que você pare o vídeo agora e volte depois. Se você não tem problema com spoilers ou já leu as revistas, fique à vontade. Então vamos lá. Orden, Fernando, ele é um pesquisador universitário químico, e juntamente com o seu professor, que é físico, o Maurício, então Maurício e Fernando, juntos eles foram convidados para trabalhar em cima de uma pedra, um meteorito que caiu do espaço, cujo seu núcleo ele tinha uma pedra volátil de grande intensidade energética, que eles imaginavam que poderiam ser a chave para a energia sustentável do futuro, sem um poluente ou sem um produto final radioativo, e esses dois indivíduos foram convidados para trabalhar em cima disso. Então, Maurício iria estudar a energia propriamente dita e Fernando iria estudar os possíveis riscos biológicos que essa energia poderiam causar em um organismo humano, por exemplo. E eles então começaram a desenvolver seu trabalho e no processo acontece um acidente, a pedra ela é sobrecarregada e ela explode. Estando os dois pesquisadores mais próximos da pedra do que os demais, eles absorvem uma grande quantidade dessa radiação. E essa radiação faz com que eles desenvolvam poderes. Que poderes são esses, né? O Fernando, que estava mais próximo da pedra, então ele desenvolve essa capacidade de plasma energético radioativo que é liberado pelo seu corpo sem limite, em vista que o seu professor, que estava um pouco mais afastado, ele desenvolve a capacidade de liberação de calor através de chamas pelo seu corpo, também sem limite. Esses dois poderes, eles são baseados no princípio da energia nuclear, que me pareceu ser bem interessante para a gente explorar nesse momento. Então, partindo desse princípio do acidente, a gente passa então a explorar a ideia da energia nuclear. O Brasil ele possui duas usinas nucleares, a Angra 1 e a Angra 2. Me parece que a Angra 3 também está em desenvolvimento. E como é que funcionaria isso? A energia nuclear, como todo mundo conhece, é nada mais nada menos do que o enriquecimento do urânio, cujo núcleo atômico ele é dividido e com isso é gerada uma energia de grande potência. Porém, existe um resíduo final radioativo também de alta periculosidade. E existe ainda uma outra forma de energia nuclear ainda mais poderosa, que atualmente ainda está em desenvolvimento, cujo algumas nações do mundo se juntaram para criar um aparelho, um reator, chamado tokamak, que ele é capaz de simular um campo eletromagnético tão poderoso, similar ao que seria o núcleo de uma estrela, gerando ali, então, a capacidade de fusão desses núcleos atômicos do hidrogênio, o que geraria uma energia ainda mais poderosa do que a energia nuclear que nós estamos acostumados. Então, voltando aos nossos personagens, Fernando, como estava mais distante, ele desenvolveria a capacidade energética nuclear baseada na ideia do enriquecimento do urânio, e Orden nasceria na ideia baseada na fusão nuclear do hidrogênio. Então, obviamente, nós imaginamos que o Orden seria bem mais poderoso que o Fernando, até pelo fato dele estar próximo. E esse fenômeno aconteceria, no caso, através do corpo deles, totalmente ligado às suas sinapses. As reações sinapses gerariam um impulso eletroquímico dentro do corpo deles, faria com que o produto final fosse essa energia liberada sem limites. Então, em ambos os casos, foram desenvolvidos armaduras, trajes especiais, que iriam conter essas energias e também direcioná-las para superpoderes. No caso do Queimado, a gente já sabe que ele desenvolveu sozinho, e o Fernando ele desenvolveu com a ajuda do Força BR e do governo. Por isso que o Fernando, inclusive, tem um traje mais sofisticado, mais poderoso do que o Queimado, que fez por sua própria conta. Então, o Orden ele teria então uma explicação de por que ele usa aquela armadura, que essa energia sem limites que ele é capaz de produzir alimentaria essa armadura em supercapacidades,
ou seja, ele poderia finalmente soltar suas rajadas através de um disparador, que são seus braceletes, ele poderia voar através dos foguetes, liberar um campo de energia, absorver energia, ser mais resistente e mais forte devido ao exoesqueleto daquela armadura que é montada em cima do corpo dele. Então, essa concepção bem interessante, nós tínhamos aí um personagem que eu usei como referência, que muita gente me pergunta de onde eu tirei essas ideias. Eu diria que eu me baseei bastante naquele seriado japonês, os Cybercops, que era um seriado antigo em que os policiais eles vestiam trajes robóticos por cima dos seus uniformes, e na época era uma coisa extremamente futurista e muito legal, e eu adorava aquele visual daqueles personagens. Então, muita inspiração eu tirei desse seriado. E também de um outro seriado, mais ou menos da mesma época, que era o Centurions, o Força Extrema. Esse seriado eram 3 personagens que acoplavam-se equipamentos em cima de seus trajes, dando a eles possibilidades de mais armas, locomoção e por aí vai. Eu tinha esse princípio para usar com ordem que outros equipamentos iriam se acoplando à sua armadura, mas por fim eu acabei descartando essa ideia que me pareceu ser um pouco complexa de ser colocada em prática, né? Então o Ordem e o Queimado, ambos com grandes capacidades de poder, eles precisariam também ter uma certa limitação, que seria esse descontrole de seus poderes. E o Fernando, no caso, como ele era já um químico, ele criou um composto chamado B18, em que ele toma e isso inibiria essa sinapse nervosa que ele produz, no caso involuntariamente, para o desenvolvimento dessa reação que geraria esses poderes. Então, quando ele está sem o traje, ele usa esse medicamento e aí ele fica algumas horas como se fosse um ser humano ordinário, normal. Porém, como a gente já sabe, tanto na origem do Ordem como em um ponto da história, ele perde seu controle e acaba ferindo, né? E infelizmente acaba tirando a vida de algumas pessoas. E isso vai fazendo aos poucos com que o Fernando vá se sentindo cada vez mais culpado pelo poder que ele carrega, não talvez vendo como uma coisa tão boa quanto seus colegas poderiam ver. E intimamente ele vai buscando um processo para se livrar desses poderes para sempre. Então, no primeiro momento, ele tinha uma fórmula que foi aperfeiçoada pelo Baquara, e mais adiante ele vai continuar buscando isso e talvez ele consiga. E nesse processo todo, né, de dificuldade interna, emocional, ele também passa a ser por uma questão de, vamos dizer assim, ao acaso, né, ele acaba sendo o líder da equipe, ele também acaba desenvolvendo um comportamento mais bélico, em vista que ele sempre foi um homem estudioso, um cientista. Então, por uma questão de necessidade, ele vai se desenvolvendo também nesse lado. E, paralelamente, ele acaba se envolvendo emocionalmente com uma personagem, que em breve vocês vão descobrir, e isso acaba tornando a situação talvez um pouco ainda mais difícil na cabeça dele, que ele fica numa encruzilhada em que, por um lado, ele sabe que seus poderes poderiam ajudar muita gente, mas por outro lado ele sabe que igualmente poderia trazer a ruína para muita gente. Então, Morubixaba sabe disso, né? Não gostaria de jeito nenhum que o Ordem abandonasse os seus poderes, pois ele seria a peça talvez mais poderosa e mais importante que eles têm à sua disposição. Então, Ordem, o otimizador robótico de durabilidade energética momentânea, é um personagem complexo, em desenvolvimento, tanto emocional, pessoal, né, social e até questão de suas habilidades, seus poderes. Ao longo da jornada que ele vai se desenvolver, nós teremos ainda aí algumas surpresas pela frente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse personagem, um personagem muito interessante, de fato. E deixem nos comentários qual o próximo personagem que vocês gostariam que eu falasse. E a gente vai conversando depois aqui embaixo no vídeo. Então, mais uma vez agradeço a presença, o apoio, o carinho, porque esse é muito importante para nós, para o nosso desenvolvimento do nosso projeto, que representa não só um sonho para nós, mas como para muita gente também. Então é isso. Grande abraço a vocês e juntos somos fortes.
Fala galerinha, muito prazer, eu me chamo Vitor Maia e eu sou um apoiador do Projeto Força BR. Eu conheci esse projeto através de um vídeo no YouTube do Miguel Loquia. Logo de cara eu me apaixonei pelos super-heróis brasileiros e me tornei o apoiador. Adquirindo a primeira revista, olha que top, essa é a primeira HQ do projeto, olha que legal, mano. Tudo colorido, cara. Os personagens são incríveis. Eu gosto muito desse aqui, que é o Ordem. Ó, vamos ver se vocês podem ver. Esse aqui é o cara, mano. Esse é top. Esse que me representa. E aí, logo me tornei um apoiador. Tive acesso a esse material. Todo mês, você se tornando apoiador, você vai ganhar, assim que sair as HQs, você vai ter acesso a essas HQs. Conforme você for aumentando também o seu apoio, você pode ganhar brindes, mas se você apoiar com apenas R$10, você já tem direito a todas as HQs que forem lançadas, beleza? Olha só, o projeto tem uma visão muito grande. Essa é a primeira de 20 edições que vão ser lançadas, olha que top! Tem muita coisa boa pela frente, a ideia é fazer jogos de videogame, tem até jogo de tabuleiro, board game, top demais, de primeira qualidade. E tudo isso vai chegar até você se tornando apoiador. Quanto mais pessoas apoiarem esse projeto, mais o Brasil vai conhecer. Você tem orgulho de ser brasileiro? Eu tenho. Então, invista nos heróis nacionais, invista nos heróis do Projeto Força BR. Eu me apaixonei por esse projeto, achei muito top, cara. Achei muito legal, é um universo muito incrível. Você começa a realmente se colocar no lugar daqueles heróis, daquelas situações. É muito top, galera. E eu quero te incentivar a você fazer parte desse time também, tá? Cris, você tá de parabéns, Jorge Wolf, desenha demais, toda a galera envolvida, ó, tamo junto, é nóis e vamos cair pra dentro, família, tamo junto. Eu acredito que um dia a gente vai ver esse projeto, séries animadas, a gente vai ver filmes, a gente vai ver muita coisa, assim como as crianças hoje, desde pequena, conhecem o Batman, o Super-Homem, o Flash, elas vão conhecer também o Ordem, a Ipupiara, o Jaguaruna, o Jequitibá, a Lúcia Lobo e todos os outros envolvidos. Top demais. Vocês vão conhecer quem é essa galera que eu tô falando. Tamo junto. Muito top!